Capítulo 109. Ato de abertura, 7, Cove. Shamon cuspiu sangue. Nenhuma habilidade superaria uma garganta dilacerada. No entanto, mesmo que estivesse morrendo, seus lábios tremiam. Ele estava perdendo toda a sua força e mal conseguia se mover, mas Yonvou percebeu que estava tentando sorrir. Ele está rindo. Estou feliz que meus subordinados vão viver. Uma sensação de alívio inundou os olhos dele. Por outro lado, sensação de tristeza inundou Yonvou, enquanto olhava para Shamon. Você não tem medo de morrer? Claro que tenho, mas fiz tudo o que pude para viver. Então, por quê? Fiquei envergonhado observando o rei marcial. Eu também sou um líder, afinal. Os olhos de Yonvou se arregalaram quando percebeu por que estava sentindo tanta tristeza. Mesmo que Shamon tivesse se resignado até a morte e não soubesse quanto tempo restava, ainda se importava com o bem-estar dos subordinados. Ele podia ter se importado egoisticamente com sua própria sobrevivência, mas mudou em algum momento, por isso, ficou até envergonhado de quão egocêntrico foi. Era tão diferente do que aconteceu com seu irmão, cujos amigos não tinham consideração por nada além da própria sobrevivência e glória. Se ao menos alguém como Shamon estivesse perto do Yonvou. Um olhar satisfeito apareceu no rosto do desafiante quando caiu de joelhos. Logo, uma poça de sangue se formou ao redor dele, e o reflexo do Yonvou flutuou na superfície dela. Yonvou recuou, sentindo-se cansado subitamente. A dor também começou a se espalhar pelo corpo enquanto os núcleos sobrecarregados e o circuito mágico vazio protestavam. A dor foi particularmente intensa porque foi transmitida do circuito mágico da espécie dracônica. Orabone. Edora correu para apoiá-lo, finalmente liberando o fôlego que segurou durante todo o tempo em que ele lutou. Punch a seguiu, pensando, este monstro se tornou um monstro ainda maior. Derrotar um semi-ranker era um grande marco, e Punch sabia exatamente qual era o significado disso. Além disso, sabia que Yonvou não tinha revelado seu as mais importante, a espada preta que tinha visto na seção G do tutorial e todos os outros artefatos que ganhou. Mesmo assim, ainda conseguiu derrotar um semi-ranker, mesmo sem todos os itens. Bom trabalho. Foi uma batalha que valeu a pena assistir. Pelo visto, você luta melhor do que parece. Yonvou pegou a garrafa que o rei marcial jogou e bebeu até o último gole. A dor desapareceu gradualmente enquanto seu poder mágico se regenerava lentamente com a ajuda da poção. No momento, tinha muitas perguntas a fazer agora que estava se sentindo melhor. O que são pontos focais? Yonvou tinha certeza de que tinha atacado as imperfeições, só que acabaram desaparecendo e depois reapareceram em outro lugar. Este foi o maior desafio que encontrou durante sua luta com Shamon. Eles são falsos. Não, tenho certeza de que não eram falsos, mas movimentos reais. Não, é a mesma ideia. A diferença é se são possibilidades ou realidade. Yonvou ficou perplexo, e o rei marcial considerou como deixar o conceito mais claro. Vou explicar desta forma. Quando a espada desse cara quase tocou você, ela poderia tomar uma das muitas possibilidades, como ofensiva ou defesa. E cada escolha leva a um número ainda maior de possibilidades. Entendeu? Yonvou assentiu. Então, você sabe qual das possibilidades você deve escolher. O que deve influenciar sua decisão. Depende da situação, exatamente, depende da situação. Os pontos focais simplesmente adicionam pelo menos mais uma possibilidade à mistura. Yonvou estava começando a entender o conceito. É uma armadilha. Você pode ver desse jeito. Mas, se cair na armadilha, ainda pode voltar atrás e escolher uma possibilidade diferente. Os pontos focais te dão o poder de escolher possibilidades. Possibilidades, Yonvou murmurou. Era semelhante à precognição, só que, enquanto esta previa os movimentos reais do inimigo, os pontos focais forneciam uma maneira de ver as possibilidades e escolher a melhor para a situação. Eu não fazia ideia de que isso era possível. Mas devia, né? Yonvou ficou sem palavras. Zoeira. Não é assim tão fácil.
Toda vez que brande a espada, você tem que ver as possibilidades diferentes. Se fizer errado, seu cérebro pode até mesmo se confundir. O rei marcial sorriu. Mas se você conseguir fazer isso com sucesso, não tem melhor método de luta. Claro, isso é apenas para os jogadores que treinaram a mana ao extremo. Sem falar que os pontos focais também não são perfeitos, e só quando você alcançar um certo nível e seu sexto sentido melhorar que fica mais fácil escolher. Não era de admirar que Shamon ficou curioso sobre as habilidades de luta do Yonvou, que estavam no nível de alguém que deveria ser capaz de discernir entre os pontos focais, mas ele não conseguia mesmo assim. No entanto, agora sabia, com certeza, que precisava melhorar dois aspectos das suas habilidades: pontos focais e sexto sentido. Acho que a única coisa que posso fazer é treinar um pouco, mas ele cerrou os punhos, desejando os sentidos aguçados que Shamon tinha mostrado. Se seu físico não conseguisse acompanhar, não havia sentido em ter bons artefatos, e ele já tinha forçado seu corpo ao extremo várias vezes. Tenho que terminar o processo de sucessão. Existiam tantas coisas para fazer, mas, em vez de se sentir sobrecarregado, ele ficou encantado por ter tantos caminhos para ficar mais forte. Só preciso continuar treinando isso independentemente do meu talento. Yonvou forçou seu corpo pesado para cima e adicionou Shalom à sua coleção de almas. E Vossa Majestade. Em seguida, se virou para encarar o rei marcial enquanto Edora o apoiava, porque queria confirmar uma coisa. O rei marcial acenou para ele como se já soubesse o que Yonvou diria. Não sou ruim tanto assim para abusar de pessoas fracas, viu? Não se preocupe. Ele deixaria os subordinados do Shamon em paz. Yonvou assentiu com a confirmação. Agora, tudo o que queria era descansar depois de usar toda a sua força pela primeira vez há um bom tempo. A primeira batalha entre o Xiongvado e o Dragão Vermelho terminou desse jeito. A notícia da queda de Kuran se espalhou por toda a torre, fazendo as pessoas tremerem de medo da participação inesperada da tribo dos Unichifres e do movimento do Xiongvado para desembainhar a espada deles. O Xiongvado inundou o 11º andar com suas forças, antes que o Dragão Vermelho pudesse se reunir, e se livraram dos membros restantes do oponente no processo. No entanto, o Dragão Vermelho começou a se mover. O 11º andar podia ser uma carta descartável, mas não podiam simplesmente recuar e deixar alguém assumir o território deles. Outras notícias se espalharam sobre o acumulador, que tinha matado o semi-ranked Shamon e outros 4 jogadores. Podia não ser uma notícia chocante nos andares superiores, mas foi como uma bomba nos inferiores, especialmente agora que todos sabiam que o acumulador era um convidado da tribo dos Unichifres. Aqueles desgraçados do Xiongvado. Aposto que eles estão tão felizes que podem morrer. Baal sorriu amargamente ao ler o relatório que o vice-líder da Fera Flamejante lhe deu. Com a ajuda da tribo dos Unichifres, os inimigos tinham tomado mais de 80% do 11º andar. O Dragão Vermelho não podia ficar parado e deixar isso acontecer. Os dragões eram criaturas brutais, e o fracasso não estava no vocabulário deles, especialmente agora que o orgulho deles foi muito ferido. A Rainha do Verão ficou especialmente furiosa, embora Baal, que tinha uma personalidade fria e racional, não pudesse entender o porquê. Mas se a Rainha de Serpulé, só posso perguntar quão alto Baal sorriu friamente. Depois de derrotar Leonte, ele se tornou o supervisor do 11º andar e recebeu ordens para fazer apenas uma coisa: recuperá-lo. A ordem era absurda, especialmente porque o rei marcial estava por perto, só que Baal não reclamou e agiu rapidamente. A Fera Flamejante o seguiu como uma sombra, acompanhada por esquadrões de luta como Blaze, Anaconda Coroa, Grupo do Corvo e Esquadrão do Lobo. Havia o suficiente deles para formar um exército, e eles olharam do alto para a capital do 11º andar, prontos para exterminar todas as formas de vida na cidade. Vosh! O Dragão Vermelho chegou acima da cidade. O Deus do Sabre trilhou um caminho, cumprindo suas ordens, apesar do caos no 11º andar.
A guerra provavelmente já tinha começado, e o dragão vermelho provavelmente estava sofrendo com a participação da tribo dos Unchifres. Como as bestas lendárias eram criaturas que simbolizavam a torre, suas mortes causariam um pandemônio, só que era o único modo de garantir a vitória do Xiongvado. Mexam-se. Sob o comando do Deus do Sabre, as sombras ao seu redor começaram a massacrar todas as bestas nas proximidades, garantindo que eliminassem todas as variáveis e reunissem o máximo possível de Neidan. Os lábios do Deus do Sabre tremeram, porque conseguiu sentir a presença da Fênix em algum lugar. Parece que algo está vindo. A Fênix semicerrou os olhos com tumulto no seu território. Parecia que os planos dos humanos tinham conseguido invadir todo o caminho até aqui, e, pela primeira vez, ela sentiu que as coisas ficariam complicadas. Seus filhos estavam ocupados brincando e correndo por aí, sem se importar com o mundo. Piu-piu. Risonho, que sentiu o olhar da mãe, inclinou a cabeça. Capítulo 110. Sucessor das bestas lendárias. Os membros da tribo incomodaram Yonvou com perguntas a noite toda, cheios de curiosidade porque tinha derrotado um semi-ranker. Cada vez que alguém aparecia com uma pergunta, ele dizia que estava cansado demais para falar ou Idora os afastava. Tá, você não quer treinar com eles, mas e quanto a mim? Não quer tentar? Punch pulou para cima e para baixo todo animado. Punch. Oi. Se você não quiser acabar pendurado de cabeça para baixo em uma árvore, é melhor calar a boca. Nossa, que um guinim frio. Yonvou fez uma careta, cansado de lidar com ele. Toda vez que alguém tentava iniciar uma conversa com ele, apenas sentia vontade de morrer. A poção do rei marcial ajudou a se recuperar, mas grande parte dos danos no seu corpo não desapareceram magicamente. Ele tinha que circular constantemente sua mana e usar seu poder mágico para curar, mas um efeito positivo dos ferimentos era que podia sentir mais profundamente seu controle de mana da asa celestial. À medida que seu corpo emitia resíduos, novos circuitos eram abertos e os já estavam presentes ficavam mais resistentes. Yonvou analisou sua luta com Shamon depois que se curou. Mesmo com precognição, quase não vencer. Logo, pensou na lição de casa que o rei marcial deu, que era pontos focais e sexto sentido, e refletiu sobre o processo de dominar os 8 punhos extremos e o controle de mana da asa celestial. Percebendo que Yonvou estava em profundo pensamento, Punch e Idora saíram silenciosamente da sala, porque sabiam como a contemplação era importante para um praticante marcial, a fim de experimentar o crescimento. Sempre ouvi na infância que eu era focado, mas não consigo nem me comparar com esse cara. Punch negou com a cabeça enquanto caminhava pelo corredor. Teve a sensação de que Yonvou conseguia evoluir ainda mais só com pura determinação, cada vez que olhava para ele. Até mesmo Punch pensou que era um exagero e um pouco perigoso tentar constantemente forçar seus limites. Era inacreditável que seu corpo ainda estivesse funcionando inteiro. Era como se estivesse sendo conduzido por algo. Qual era o objetivo dele? Ah, por sinal. Não é hoje que o Flank chega. Sim. Mandamos alguém esta manhã. Eles vão se juntar a nós com mais pessoas, Idora assentiu. Punch estalou a língua. Droga. Não é como se ele fosse bem-vindo que. Flank era o irmão mais novo do rei marcial. Não apenas o meio-irmão, mas um de sangue puro. Ele era mais conhecido como o Deus da Lança, um dos deuses marciais que comandavam o Xiongvado. Também era a pessoa responsável por atrair a tribo dos Unchifres para esta guerra. O dragão vermelho normalmente não deixaria seus inimigos se safarem de nada, mas a cidade de Kuran estava surpreendentemente pacífica. No momento, o dragão vermelho não viu razão para atacar e complicar as coisas. Simplesmente estavam esperando a hora certa para ver o que a tribo faria em seguida, em vez de desperdiçar seus recursos em conflitos inúteis. Elaborariam seus planos somente quando tivesse uma melhor noção dos planos da tribo. Isso era o quão considerável era o peso da tribo dos Unchifres e do rei marcial. O Deus da Lança sabia disso e usou a seu favor. Ele revelou abertamente sua relação com a tribo para deixar o dragão vermelho em um movimento político.
O rei marcial zombou abertamente do deus da lança por esses tipos de maquinações, mas não podia negar o pedido do irmão. Além disso, Pancho e Dora tinham um bom relacionamento com o deus da lança. De qualquer forma, você cuida do Yngnin. Parece que o Xiongvado também quer ver ele. Você pode até levá-lo, caso ele queira. Ok. Mas não acho que ele vai, considerando sua personalidade. Você também pode usar essa chance para dar em cima dele. Vou fingir que não sei de nada. Edora semicerrou os olhos. Quer morrer? Ei! Tu me mandando. Edora olhou furiosa com o irmão, que riu histericamente ao sair. Às vezes, conseguia ver seu pai nele. Ela suspirou e olhou para a porta em silêncio. A porta foi arrombada do nada e Yonvou correu para fora com pressa. Antes que Edora pudesse perguntar o que aconteceu, ele pulou pela cerca do corredor. Então ela imediatamente adivinhou que algo terrível tinha acontecido, mas cerrou os dentes e correu atrás dele, mesmo sabendo que era provavelmente melhor contar ao pai e irmão primeiro. Yonvou rapidamente passou pela cidade em ruínas e pelo 11º andar, ativando o passo relâmpago ao máximo e sobrecarregando o circuito mágico novamente. Seu corpo reclamou como se estivesse se perguntando por que ele não estava descansando, mas Yonvou ignorou. Só estava focado em ir para o sul. O que aconteceu? Ele estava conectado a algumas criaturas, uma das quais era o ovo da besta mítica na aldeia da tribo dos Unichifres e a outra o risonho, o que significava que podia sentir o que estavam pensando. Quanto mais perto estivesse delas fisicamente, mais forte o vínculo ficava. Agora que estava no 11º andar, sua conexão com o risonho ficou mais forte, mas estava tão ocupado com a guerra que não teve a chance de entrar em contato com ele ou com a Fênix. Até pensou em visitá-los quando tivesse tempo livre, mas sentiu subitamente os pensamentos em pânico do risonho por meio do vínculo, preenchidos de medo e horror. Era um contraste completo com os pensamentos brilhantes e felizes habituais dele. Yonvou imediatamente entendeu que algo tinha acontecido com a Fênix. Mas quem a machucara? As bestas lendárias eram as entidades mais fortes nos andares inferiores, e até mesmo os altos rankers não poderiam facilmente derrotá-los. Mas então o 11º andar foi agora inundado com inúmeros rankers e esquadrões de luta. Kuran era a única cidade tranquila, e todos os outros lugares estavam repletos de tensão entre os dois clãs. Dragão Vermelho se moveu ao redor do 11º andar como um exército, transformando as fortalezas do Xiongvado em cidades fantasmas. Nessas circunstâncias, fazia sentido para alguns rankers tentarem desafiar a Fênix, já que o Unaidan das bestas lendárias era inestimável. Por que não pensei nisso antes? Yonvou se culpou por não pensar completamente na guerra e ficou tão preocupado em concluir o estágio e treinar seu Mudong que se esqueceu do risonho e da Fênix. Conseguiu ver muitas cenas diferentes acontecendo abaixo dele, jogadores escapando e tropas se movendo em formação. Quando se aproximou da Zona Sul, sua conexão com o risonho ficou mais forte, de modo que pôde senti-lo tremendo de medo. Não consigo sentir a presença da Fênix. Yonvou mordeu o lábio inferior, cheio de ansiedade. Você entrou no território da Fênix. Agora era um terreno badio. As árvores foram arrancadas, e os cadáveres das bestas míticas estavam por toda parte. E o pior era que não podia sentir o olhar da Fênix ou ouvir a voz dela em sua mente. Seus medos foram confirmados. Alguém muito forte apareceu. No mínimo, foi um alto ranker. Deve estar ao menos no nível do Baal. Ele conseguiu sentir os pensamentos do risonho vindo de algum lugar acima dele, então correu para o covil da Fênix sem demora. O lugar também estava devastado, a entrada foi bloqueada por pedras caídas e as marcas de fogo e espadas estavam por toda a caverna, evidência de uma batalha brutal. Yonvou pegou o Vigrit das costas, porque não podia desperdiçar tempo. Seu vínculo com o risonho estava perecendo. Crash! Ele maximizou seu poder mágico e ventos poderosos atacaram. Depois empunhou o Vigrit, desmoronando as pedras, para que um caminho fosse aberto. Além das rochas caídas, viu uma barreira estranha e brilhante que mal mantinha as rochas afastadas.
Era tão frágil que parecia que quebraria a qualquer momento. Lá dentro, viu o risonho caído e coberto de sangue. E em um voo sentiu um batimento cardíaco fraco que poderia parar a qualquer momento. Continua no próximo vídeo.